Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Louvo a Deus por tudo que já ouvimos. Eu quero vos convidar a abrir vossas Bíblias. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler só apenas um versículo para a nossa meditação. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Bendito seja o nome de Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor. É um privilégio muito grande. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Vou ler a palavra do Senhor, os irmãos apenas acompanham. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde nós lemos, aonde Tiago nos diz aí: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Interessante que é nós que temos que chegar a Deus, e Ele vai chegar a nós. Não é Ele que chega a nós e nós chega a Ele. É nós que devemos chegarmos a Deus. E Tiago diz: Ele chegará a vós. Porque na verdade somos nós que precisamos de Deus. Deus sem nós continua sendo o mesmo Deus, mas nós sem Deus nada somos. Na verdade, sem Deus nós nem existiria, nem existia se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nem vida nós teríamos. Então somos 100% dependentes de Deus. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite em rápidas palavras: como chegar a Deus. E aqui nós vemos Tiago dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então, como chegarmos a Deus? Acredito eu que é o desejo, é o objetivo de todos aqui nesta noite: chegar-vos a Deus. E nós vemos aqui a primeira coisa que eu quero citar aos irmãos, que é necessário para nós chegarmos a Deus. Muitas vezes as pessoas passam por grandes sofrimentos. Problema todos nós passamos, mas problema é uma coisa, sofrimento é outra. É possível você passar por problema sem sofrer, alegre, feliz, porque muitas vezes não nos chegamos a Deus. E se não nos chegamos a Ele, Ele também não nos chega a nós. É como diz lá na palavra do Senhor, 2 Crônicas, onde diz: ouve, asa e toda Judá, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se vós o buscarem, o acharei, porém se vós o deixar, Ele vos deixará. Então sempre depende de nós. Se nós nos chega a Deus, Ele nos chega a nós. Se nós buscamos a Deus, nós encontramos a Deus. Aí faz que nem aquela reflexão que eu acho que todos os irmãos conhecem, aonde o rapaz, o senhor, foi cortar o cabelo, e quando chega o cabeleireiro, ele começa a dizer que Deus não existe, que Deus não existe, e fala um monte de besteira, e muitas pessoas às vezes chegam a falar. E ele diz: se Deus existisse, não existia tanto sofrimento na terra. Se Deus existisse, as pessoas não sofriam tanto. E o cabeleireiro, quando termina de cortar o cabelo daquele moço, ou seja, era o cabeleireiro cortando o cabelo,
Era o cara, o rapaz que estava o cabeleireiro cortando o cabelo do rapaz e o cabeleireiro dizendo que Deus não existia. Que Deus não existia. E quando ele termina o cabeleireiro de cortar o cabelo dele, ele diz: moço, eu quero dizer uma coisa para o senhor, o cabeleireiro não existe. Ele disse: existe sim, eu aqui. Ele disse: se cabeleireiro existisse, aquele moço aí apontou para o moço na rua, ele não teria o cabelo tão grande, tão maltrapilho daquele jeito. Ele disse: não, cabeleireiro existe, eu aqui. É ele que não vem até a mim para cortar o cabelo. Se ele vier, eu corto. Ele disse: pois é isso que eu quero te dizer. Deus existe, é as pessoas que não vão até Deus. Então as pessoas precisam, nós precisamos de irmos até a Deus. Por isso que Tiago diz aqui: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, como chegar a Deus? É isso que eu quero meditar com os irmãos. Como? Primeira coisa para nós chegarmos a Deus, Hebreus 11, versículo 6 nos fala. A primeira coisa foi dito aqui já nesta noite: é com fé. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensará aqueles que o buscam. É necessário quem se aproxima de Deus acreditar, ter fé, confiar que Ele nos abençoará, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te ajudar, que Deus vai resolver você sair da situação, por mais difícil que seja. Então é necessário nós termos fé. Não tem como nos chegarmos a Deus sem fé. É impossível termos fé. É impossível chegarmos a Deus sem fé. Então nós precisamos de ter fé. Então eu quero convidar você nesta noite a você já estar exercitando aí no seu lugar a fé em Jesus, a fé naquele que tudo pode fazer, a fé naquele que é o Deus do impossível, aquele que disse em Lucas capítulo 1 versículo 37, o anjo disse: porque para Deus nada é impossível. Já foi dito aqui nesta noite, eu creio muito nisso, que o que Deus tem preparado para nós não há de se comparar com as aflições que nós passamos neste mundo. Por mais que nós passemos por problema, por mais difícil que seja, não há de se comparar com o que Deus tem preparado para nós. Então é necessário nós acreditarmos nisso. É necessário nós confiarmos nisso. Quando acreditamos nisso, quando confiamos nisso, nós fazemos o que fez Estevão. A Bíblia nos diz que Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava nos últimos momentos de vida dele. Estevão podia naquele momento gritar, clamar, dizer: Deus me socorre, eu estava pregando a tua palavra, não deixa eu morrer, não deixa eu perecer. Mas Estevão não fez isso. Estevão disse: eu vejo, olha a fé, eu vejo o céu aberto e à direita do Pai e seu Filho Jesus Cristo. E ele dizia: Senhor, não impute este pecado, ou seja, não cobre deles este pecado. Olha a importância de nós termos fé. Então tenha fé, meu amado e meu querido irmão, tenha fé que um dia tudo vai passar. A Bíblia nos relata, a Bíblia nos fala que um dia não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá dor, porque todas essas coisas vão passar. Vão passar. Eu sei que aqui nós passamos por situação difícil, pois o próprio Jesus disse em João, no Evangelho de João, capítulo 16, ele disse, o versículo 32, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. É impossível nós não termos aflições aqui, é impossível não passarmos por problema aqui. Quando não é uma coisa é outra, quando não é problema com família, é problema de saúde, quando não é problema de saúde, é problema financeiro, mas nós estamos sempre atravessando por problema aqui, porque aqui no mundo não existe paz, mas um dia nós vamos ter
seremos pais verdadeiramente. Um dia vamos estar em um lugar aonde não haverá tristeza, não haverá dor. Então é essa a fé, é essa a esperança que nós temos. Então como chegar a Deus? Primeira coisa é com fé. Segunda coisa, você quer se chegar a Deus nesta noite? A segunda coisa é com o coração. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos diante daquele que conhece o nosso coração, diante daquele que conhece os nossos pensamentos, diante daquele que é diferente de nós, porque nós só vemos o que está diante dos nossos olhos, nós só conhecemos a aparência, mas Ele conhece o íntimo do coração de cada um. Estamos diante daquele que, quando Deus enviou o profeta Samuel para ungir um dos filhos de Jessé, o belemita, e ele foi para ungir, e quando chega lá, ele olha e vê, logo de início, quando ele estava chegando naquela casa, ele viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, moço de boa aparência, moço de estatura, alto, e ele olhou para ele e pensou: certamente está diante de mim o escolhido de Deus, porque Deus não revelou para o profeta qual era o escolhido, disse que era para ungir um dos filhos de Jessé, mas não disse qual era. E ele, quando viu, disse: certamente está diante de mim o escolhido, deve ser este homem. E Deus fala com o profeta Samuel: Samuel, eu sou Deus. O homem olha para a aparência, o homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém eu vejo o coração. Então busca o Senhor nesta noite com coração, porque Ele conhece o teu, o meu, o nosso coração. Então é importante chegar a Deus com coração. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui, Jeremias 29:13: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o coração. O Senhor sabe, o Senhor conhece nesta noite quem busca Ele com o coração. O Senhor contempla nesta noite quem aqui está com o coração voltado para Deus, quem está alegre por estar na presença do Senhor, quem está alegre por poder adorar ao Senhor nesta noite. Então, como se chegar a Deus? Primeiro com fé, segundo com o coração. Chega com o coração diante de Deus, porque Ele contempla, Ele examina, Ele conhece todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, terceira coisa: como nos chegarmos a Deus. Terceira coisa muito importante para nos chegarmos a Deus: ter uma vida, essa quase ninguém gosta, ter uma vida de oração. A oração é uma das maneiras mais direta de relacionarmos com Deus, de conversarmos com Deus, de falarmos com Deus, de buscarmos a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes eu fico triste, porque gostaria que os cultos de oração fosse como os cultos de domingo. Aqui está vazio, que os bancos aqui está tudo vazio, ó. Mas se fosse pelo menos do jeito que nós estamos vendo aqui, aos cultos de sexta-feira de oração, que é um dos cultos mais importantes, aonde nós vamos falarmos com Deus, aonde nós vamos buscarmos a presença de Deus. Então buscar a Deus com oração é importante, e não só buscarmos a Deus na igreja, mas buscarmos a Deus em nossa casa. A Bíblia
Bíblia nos fala: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Levantarmos às madrugadas para orar, para buscar a presença do Senhor, é uma das formas importantes para buscarmos ao Senhor. Então busca o Senhor, porque se você buscar o Senhor, seguindo apenas, se der tempo eu irei falar apenas essas 6 coisas. 6, tem várias, mas falar só 6. Se você fizer essas coisas, com certeza você vai encontrar ao Senhor. Se eu fizer assim, com certeza eu vou encontrar ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia nos ensina a orar ao Senhor todos os tempos. A Bíblia diz: orai sem cessar. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. O que é orar sem cessar? É sem parar. Eu costumo dizer para a igreja que para orar não é obrigatoriamente, como é, mas não é obrigatoriamente estarmos de joelho. Nós podemos orar ao Senhor andando, nós podemos orar ao Senhor deitado, nós podemos orar ao Senhor trabalhando. A senhora pode estar lavando o prato e orando ao Senhor, pode estar varrendo a casa e orando ao Senhor. Nós podemos estar trabalhando na roça e orando ao Senhor. Então, uma das formas importantes para se buscar ao Senhor é através da oração. Ora, Deus, irmãos, busca o Senhor, busca a presença do Senhor, porque isso é muito importante para a nossa vida. Quarta coisa, nós vimos aí: primeiro, a fé; segundo, com o coração; terceiro, ter uma vida de oração; e quarta coisa, arrepende dos seus maus caminhos. Sem arrependimento não tem como buscar o Senhor. Por isso que nós vemos aqui em Tiago, onde foi lido aqui, 4, verso 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Duplo ânimo é a pessoa que está dupla, 2. Está com 2 sentidos. Ora está na igreja firme, bem, ora está balanceando para o mundo, ou uma coisa ou outra. Duplo, é pessoa de duplo ânimo. Duplo ânimo. Bendito seja o nome do Senhor. Então arrependa-se dos seus maus caminhos. Quando há arrependimento, há perdão. Quando há arrependimento, o Senhor se chega a nós. Quando nós chegamos a Ele com arrependimento, Ele se chega a nós. Bendito seja o nome do Senhor. Quinta coisa, para nós irmos já para a sexta e daqui a pouco encerrarmos. Como? A quinta coisa importantíssima para nós nos chegarmos a Deus: estude a palavra de Deus. Salmo de número 119, verso 5 diz: a tua palavra é lâmpada para os que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os meus passos. A palavra de Deus, ela é luz que clareia o meu caminho. Então a palavra de Deus nos aproxima, vai nós nos chegarmos a Deus. O salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Estuda a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. A cada dia que se passa, menos se lê a Bíblia. A crente que só lê a Bíblia quando está na igreja, a crente que passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo sem pegar na Bíblia, só pega na Bíblia quando está na igreja. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus nos aproxima de Deus. A palavra de Deus nos faz nós nos chegarmos a Deus. E foi como disse aqui Tiago: quando nos chegamos a Ele, Ele nos chega
A nós bendito seja o nome do Senhor. E a palavra não é apenas para ser lida, a palavra é para ser cumprida, a palavra é para ser obedecida. O próprio Tiago, ele disse algo importante. Ele disse: cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Seja cumpridor, obedeça, tenha prazer em servir ao Senhor, tenha prazer em fazer o que a palavra de Deus te determina, te manda, o que ela nos manda, tenha prazer em fazer. É importante obedecermos a palavra do Senhor, é importante cumprirmos o que o Senhor nos manda. Hoje nós tivemos uma escola dominical abençoada, como sempre todas são abençoadas, onde nós aprendemos que o homem, por conta própria, decidiu desobedecer a palavra do Senhor, que foi Adão, onde Deus tinha determinado para ele que não era para comer dos frutos que estavam no meio do jardim, mas ele deliberadamente decidiu desobedecer a palavra do Senhor e comeu o fruto que o Senhor determinou que não era para comer. E hoje, por causa de Adão, por causa do pecado de Adão, todos nós sofremos. Todos nós já nascemos em pecado. Já nascemos em pecado, onde diz o profeta que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, por causa da desobediência, quantas vezes nós temos desobedecido a palavra de Deus? Quantas vezes Deus tem dito para nós: filho, não vai por aqui, mas nós desistimos, desobedecemos e vamos por o caminho que queremos. Quantas vezes o Senhor: filho, vem para cá, não faz isso. Aí Jesus me faz eu lembrar do que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês assim como a galinha junta os pintinhos, mas eles não quiseram. E hoje, quantas vezes Deus não quer juntar as pessoas que Ele criou, porque nós fomos criados por Deus, mas as pessoas não querem, desobedecem a palavra de Deus. Deus fala para fazer de um jeito, faz de outro. Seja cumpridor, tenha prazer em servir ao Senhor, tenha prazer em cumprir a palavra de Deus. Vamos para a sexta. Primeiro nós vimos aí fé, né? Segundo, coração. Terceiro, uma vida de oração. Quarto, arrepender-se. Quinto, a palavra de Deus. E o sexto, sexta coisa importantíssima, que se nós fizermos, Deus se achegará a nós. É algo que muito Deus se agrada, é a sinceridade. Vamos confirmar isso na palavra de Deus para nós concluirmos. 1 Crônica, capítulo 29, versículo 17, eu vou ler. Nos diz assim, quem disse foi o salmista Davi. Às vezes a gente pergunta, questiona: o que Deus viu em Davi? O que Deus viu em Davi? Que a gente olhamos para Davi, porque nós olhamos para o que conhecemos, para a história. Porém Deus olha para o coração. O que Deus viu em Davi? Ele chegou a dizer: encontrei um, não foi dois, foi um. Encontrei um homem segundo o meu coração. Uma das coisas é isso aqui, ó. 1 Crônica 29, 17. Davi diz assim: e bem sei eu, Deus meu, que tu prova os corações, e que da sinceridade te agrada. Olha só, e que da sinceridade te agrada. Ei, Deus se agrada da sinceridade. Eu também, na minha sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. Amado, se tem uma coisa que Deus se agrada, é sinceridade.
Por isso que eu estou sempre dizendo, não adianta querer esconder nada de Deus, porque Deus vê tudo. Ele gosta que nós sejamos sinceros. É por isso que eu já disse aos irmãos, e volto a repetir, os irmãos já ouviram tantas vezes, eu gosto de orar sozinho. Oro com a igreja, oro, mas eu gosto de orar sozinho. Quando eu vou orar, eu não gosto de orar junto com minha esposa. Oro porque precisa, mas não gosto. Eu não gosto de orar com o filho, não gosto de orar com o irmão, não gosto de orar, eu gosto de orar sozinho. Tem hora que eu acho estranho, que a maioria dos irmãos gosta de orar, é quantidade, quanto mais gente, melhor. Mas eu até tem hora que eu fico assim, meu Deus, por que eu sou diferente? Mas tem hora que eu fico até contente, que eu digo, eu estou imitando um pouco Jesus, porque Jesus também gostava de orar sozinho. Quando ele foi para orar com seus discípulos, fica ali, eu vou mais um pouquinho ali para orar. Se afastou, fica lá. Eu gosto de orar sozinho, sabe por quê? Porque quando eu vou orar sozinho, eu posso abrir o meu coração e ser sincero com Deus. Eu posso falar para Deus o mesmo que eu senti aqui. Porque diante dos irmãos, muitas vezes eu não posso. Porque diante dos irmãos, muitas vezes eu penso uma coisa, mas se eu falar, os irmãos se escandalizam. Se eu falar, os irmãos não compreendem. Mas com Deus eu digo, não adianta, porque antes de eu abrir a boca, ele já sabia. Antes de eu falar, ele já sabia, ele já conhecia, ele sabe o que está no meu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus se agrada da sinceridade. Seja sincero, irmãos, com Deus. Seja sincero com Deus. Isso é importante, isso agrada ao Senhor. O Senhor, quando ele viu Natan, quando Natan chegou, ele já foi dizendo, Natanael, né? Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, não há engano. Ele é verdadeiro. Seja sincero para com Deus. Eu disse para os irmãos que eu acho que os irmãos devem ter se assustado, mas eu tenho certeza que aquilo agradou a Deus. Não tenho certeza, mas me parece que eu tinha 8 anos que servia ao Senhor, 8 anos que era crente. Me parece que era isso. E um dia eu chego no culto, depois que o culto está já próximo do final, eu começo a chorar. E digo, Deus, hoje eu fiz uma descoberta. Que eu não te amo. 8 anos na igreja. Eu fiz uma descoberta que eu não te amo. O que foi que eu tinha descobrido naquele dia? Eu tinha descobrido que eu estava na situação que muitos se encontram hoje. Que situação era que eu estava? Que só estava na igreja porque queria algo em troca. Só estava na igreja porque queria receber um benefício. O que era isso que eu queria receber? A salvação. Eu estava na igreja pensando em mim e não pensando em Deus. Eu estava na igreja porque eu não queria ir para o inferno e não porque eu queria realmente adorar a Deus. Então eu fiz essa descoberta. Eu digo, Senhor, eu descobri que eu não te amo. Mas eu quero te fazer um pedido nesta noite. Me ensina a te amar. Ô igreja, hoje eu não tenho medo de olhar para o céu e dizer, Deus, eu te amo. Deus, o Senhor foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu não tenho. Hoje eu já oro diferente. Hoje eu já oro para Deus dizendo assim, Pai, o Senhor sabe que eu sou cheio de imperfeição. O Senhor sabe que eu sou falho. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer com toda a convicção, pois o Senhor conhece o meu coração, que eu te amo. Eu te amo. Sabe por quê? Eu fui sincero com
certamente Deus lá disse: teu filho, como tu está sendo sincero com isso, eu já sabia isso. Eu vou ensinar você a me amar. Hoje o que me faz estar aqui não é questão de inferno, nem para isso não. O que me faz hoje estar aqui é porque eu amo ao meu Deus. Eu amo ao meu Senhor. Então seja sincero para com Deus. Irmãos, nós não temos como decepcionar Deus. Você não decepciona Deus não. O que você falar Ele já sabe. O que você falar Ele já conhece. Nós às vezes nos decepcionamos com Deus, mas Ele conosco? Nunca. Porque Ele conhece todas as coisas. Então veja como se chegar a Deus. Hoje eu não ia pregar não. Meu pensamento era colocar o diácono Jailton para pregar, porque combinei com ele para pregar domingo passado, não foi? Domingo passou? Só que ele não pôde, teve um problema e não pôde vir. Domingo ele não estava, então eu preguei. Eu digo, vou colocar o diácono Jailton para pregar. Mas aí, eu fazendo o mesmo que eu sempre faço, eu acho importante orar a Deus. Eu acho importante perguntar para Deus. Eu acho importante conversar com Deus. E eu orando a Deus, Deus colocou no meu coração: prega como chegar a Deus. E essas coisas, como chegar a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu vou dar os avisos, mas antes de dar o aviso eu quero perguntar: tem alguém nessa noite que quer chegar a Deus, entregando a vida para Deus, servindo ao Senhor, obedecendo a palavra? Se tiver, vem à frente para nós orarmos por você. Se não tiver, pode ficar no seu lugar. O silêncio diz que não tem. Deus vos abençoe. Aqui vocês podem ficar tranquilos. Vocês nunca vão me ver nem eu insistindo. E se ver, os que já aconteceu no outro dia morreu. Foi vários. Eu não gostaria que fosse assim, mas os que eu insisti no outro dia morreu. Então eu não quero. Eu não insisto. Eu deixo as pessoas ficar à vontade. Não quero. Tá? Minha importância é pregar a palavra de Deus. E nem mando os irmãos. Quando eu vejo os pregadores fazer isso, eu não gosto. Sai do banco, vai lá. Que sai do banco? Tu não tem unção para pregar. Prega a palavra de Deus. Se o Espírito Santo convenceu. Se não convenceu, já era. Não manda ninguém lá não fazer o teu papel não. Prega a palavra. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então se o senhor não convencer, já era. Não adianta mandar ninguém lá, chamar ninguém no banco não. Eu acho isso ridículo, antibíblico. Não vejo bater. Nunca vi os apóstolos mandar ninguém para ajudar ele. Vai lá. Nunca vi. Hoje estamos aí, eu acho, a situação moderna, diferente, não condiz com as sagradas escrituras, mas que Deus tenha misericórdia. Amados,